Foi. É isso aí, gente. Mais um Proposições começando aqui. Eu sou Daniel Coelho. Hoje eu vou conversar com o cara do evangelismo. Pensa, na hora que você fala em evangelista, você está pensando em quem? Em Jesus? Também, mas Por também favor. com o Aidan. Prazer, Muito galera. bom, Tudo bem? gente. Uma honra estar Eu aqui que conheci hoje. ele justamente por causa dessa pauta, falei brincando, obviamente, Do evangelismo. mas eu já assisti bastante, né? Você, aí depois pude te conhecer. Um dia muito bom, né? A gente passou o dia inteiro juntos aqui, conversando. Mas e aí eu fui pesquisar mais e vi realmente, cara, tua trajetória. Eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está propondo aqui. Aliás, isso aqui é uma Proposição. proposição, não é uma afirmativa. É. Mas assim, cara, logo de cara, quero te agradecer de real, porque eu sei que tua corrida, a minha também, então tá graças a Deus, duas pessoas ocupadas conversando aqui, porque missão é ocupação, né? É a nossa vida integral fazendo isso. Mas antes disso, pode ser que alguém não te conheça ainda aqui, por aqui, esse meu canal maravilhoso. Então, assim, se apresenta um pouquinho e aí a gente vai conversar sobre esse tema de missões de evangelização. Top. Prazer, galera. Meu nome é Aidan. Como o Daniel falou, uma honra estar aqui. Robson. Robson. Meu primeiro nome é Robson, ninguém sabe. O que eu me proponho a fazer, gostou? Eu me proponho a fazer é pregar o evangelho para as pessoas perdidas, a treinar evangelistas. Hoje eu sou da Igreja Dínamos, eu tenho uma escola de evangelismo, eu vivo evangelismo, eu respiro evangelismo, eu leio sobre evangelismo, estudo sobre evangelismo. Eu gosto de tudo relacionado à pregação do evangelho ao perdido. E a igreja, né, alcançando o perdido é o que mais me atrai no corpo de Cristo. Então, eu sou um evangelista, eu falo por encargo e não por cargo, né? Eu sou um evangelista pelo meu coração e não pelo meu ofício tão somente, mas Deus colocou em mim esse encargo, essa fome por ver as pessoas chegando até Jesus e se convertendo. Eu gosto de ver isso, eu gosto de ver as pessoas tendo comunhão com Deus, eu gosto de ver elas quebrando qualquer barreira que afaste elas de Deus. Sim, como te falei, né? Eu realmente ouvi, pesquisei um pouco lá a tua trajetória, mas hoje eu acho que, óbvio que eu falei brincando, mas eu acho que quando as pessoas ouvem teu nome, elas rapidamente ligam a você a Evangelismo. esse tema, É. evangelismo. Mas explica pra mim e pra gente aqui como é que isso começou. Acho que, claro, aquela vibe, todo mundo que converte, meio que, mas nem todo mundo permanece igual você. Então eu acho que talvez o início da tua trajetória deve ter sido muito forte nesse tema. Foi. Na verdade, eu me converti numa palavra do pastor Dênio Pai, que é o pastor lá, Dênio Lara Pai, da minha igreja de Dínamos, e ele estava pregando sobre o amor de Deus. E é engraçado porque eu já tinha ouvido as pessoas falarem sobre o amor de Deus, eu já tinha visto alguma coisa, mas nesse dia ele falou que Jesus ia dar uma experiência para quem estava ali no retiro, era um retiro espiritual, que Jesus ia dar uma experiência com a cruz do Calvário. E eu fiquei na minha cabeça, mano, eu não quero ser crucificado, né, mano? Eu não vou ser crucificado aqui, pelo amor de É Deus. porque tem uma coisa do evangelismo, as pessoas não percebem que quem não é desse universo não tem familiaridade nenhuma com os termos. Com termo nenhum. E O a gente fica evangelista, ele é viajando, o que intenso, será que eles né? estão falando? Eu lembro que eu fui no acampamento, os caras estavam tocando um rock lá, aí eu falei, o que é isso aí? Os caras, oficina G3. Aí na minha cabeça, os caras de uma banda que toca dentro de uma oficina, e pra eles era tudo, ou diante do trono, não são expressões comuns, que né? fazem parte Muito, disso, muito mas crente, essas coisas. aí você achou que queria te pregar na E cruz. ele falou, você vai ter uma experiência com a cruz hoje. Eu falei, não quero, mano, que é isso? E aí, de repente, ele pregando, nesse momento da minha vida, né, meu sonho era ter um prostíbulo e uma boca de fumo. Eu engasguei aqui. Eu De tinha quantos anos com esse sonho? 13 anos. E eu era MC de funk. Eu era o MC Robicinho. Todo mundo me conhecia pelo MC Robicinho, na onde eu morava. E eu fazia funk proibidão, funk pesado, letra pesada. E aí eu sempre quis ser vida louca. Esse era o meu sonho, assim. E nesse dia, quando o pastor Dênio, pai, estava pregando sobre o amor de Deus, eu sinto como se fosse um choque, assim, me tomando uma força, assim, que eu nunca senti na vida. E eu caí no chão. Nessa hora que eu caí no chão, eu me assustei um pouco, mas eu ouvi uma voz dentro de mim, não sei se foi fora, dentro, foi uma experiência sobrenatural, falando para mim que eu seria pastor e que eu iria para a África, né? Foi o país que eu ouvi, você vai para a África.
E aí eu fiquei coçando assim o ouvido pra ver se não era Disney. Tô brincando. Mas era Orlando, é aí pertinho. Orlando, não. É escala, né? Acho que é É, escala de é, Orlando. é. E aí eu ouvi África e que eu ia ser pastor e Deus começou a me mostrar assim, através dessa experiência, um amor que ele tinha por mim. E aí eu chorei assim, fiz uma poça d'água e me levaram para o quarto assim, me pegaram pelo braço, eu não conseguia levantar. Você tinha quanto? 13 anos, foi chorando assim, umas 5 horas seguidas chorando, sem parar. E eu fui marcado pelo Espírito Santo nesse dia. Eu creio que naquele dia o Espírito Santo me marcou com algo muito profundo, que nem eu consigo explicar até hoje. Tento explicar, né? Esse que é o evangelismo, Uhum. e eu não consegui explicar. Então, a partir desse momento, eu voltei para casa. Você falou, né? No começo da conversão, a gente geralmente prega. Eu me afastei de todo mundo, porque eu julgava que era esse o certo a se fazer. Inclusive, eu me arrependo muito de ter feito isso, de ter me afastado dos meus amigos que não eram cristãos, porque era a chance que eu tinha de pregar o evangelho. Uhum. E eu me afastei deles. Eu excluí os contatos de amigo. Eu falei para eles na escola que eu não ia andar mais com eles, que Deus tinha me marcado. Mas foi engraçado porque eu saí de casa em um contexto, minha mãe tinha pego droga na minha mochila, na minha mala, e quando eu voltei desse encontro com Deus, minha mãe olhou nos meus olhos e falou: algo diferente em você, você mudou alguma coisa. E tipo, só de eu voltar desse evento, mano. E daí em diante, eu nunca mais olhei para trás. Óbvio, eu pequei, eu caí, eu tive que crescer espiritualmente, tenho muitos erros da adolescência cristã, adolescência, né, mano? Uhum. E eu nunca mais olhei para trás, nunca pensei em sair. E ao longo dos anos, com 14 anos, eu comecei a evangelizar constantemente, todos os dias, na minha escola. Aí eu tive uma experiência que foi a que mais me marcou para mim começar a evangelizar. Que eu vi o meu quarto pegando fogo, tinha todas as paredes, começou a pegar fogo um dia. Aí o segundo dia eu não tinha conseguido dormir, começou a pegar fogo. No terceiro dia começou a pegar fogo. E na hora que estava pegando fogo no meu quarto, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou para mim: Aidan, eu não quero o seu coração. E eu falei: calma assim, mano. Uhum. Todo mundo prega que o Senhor quer meu coração. O Senhor não quer meu coração. Ele falou: não quero. Ele falou: porque enquanto você tiver o seu coração, você não vai ter o meu. Eu preciso fazer um transplante de coração com você. Eu Uhum. preciso te dar o meu coração. E aí nesse dia que eu falo que o Senhor me deu o coração dele, nesse dia que eu tive essa experiência, eu fui pagar uma conta para a igreja, fazer um trabalho de office boy ali para a igreja, que eu era voluntário lá. Fui pagar uma conta no Bradesco, se eu não me engano. E, cara, a caixa do banco olhou para mim e começou a chorar. E eu comecei a chorar No mesmo dia. no outro dia, no dia Ah, posterior a isso, a experiência. E ela começou a chorar, eu comecei a chorar. E daí em diante, eu ia pegar o ônibus de volta para minha casa, o pessoal encapetava no ônibus, o pessoal chorava no ônibus, o pessoal olhava no meu olho e começava a chorar, a gritar. Então eu vivi muitas coisas loucas no meu caminho da casa até a minha comunidade local lá, a igreja. Então era 1h30 mais ou menos para chegar na minha igreja de casa. Então eu pegava ônibus e a pé mais 30 minutos, que eu morava no Riacho Grande aqui em São Bernardo, sei. na Balsa. Então minha igreja era bem longe de lá. Já era onde é hoje? Não? Já era, já era. Então, tipo, eu pegava o ônibus, o primeiro ônibus saía 4h30, porque tinha uma oração das 5 horas da madrugada. Então, eu pegava o ônibus 4h30, eu chegava às 6 para ir para oração e eu ia para a escola às 7 da manhã. Essa foi a minha vida. E você lembra a primeira abordagem? Foi essa pessoa do caixa? Não, não. A minha primeira abordagem de evangelismo foi na escola mesmo, foi um amigo meu, que eu olhei para ele e falei assim, cara, eu não sei o que está acontecendo diante de mim, mas eu tô mudando. Eu acho que Uhum. Deus está fazendo alguma coisa. E a gente começou a conversar sobre Deus. Essa foi a primeira abordagem, assim, não foi aquela abordagem com estranhos, né, que eu faço na rua, Sim. mas a primeira De vez que eu impacto, né? compartilhei Jesus com alguma pessoa foi com um amigo na escola, contando do que tinha acontecido comigo. Me vi muito como uma mulher samaritana, né? Olha, mano, eu encontrei a solução de um problema e, cara, eu achei de quem as pessoas falam, achei o Deus que as pessoas falam sobre ele. E meu amigo ficou muito impactado. Ele não se converteu, mas ele se abria todos os dias no intervalo para ouvir. Aí eu fui lá, orei pela casa da mãe dele, orei por ele. Ele veio para a igreja um tempo, mas não ficou, né? E Não aí eu ficou nem sei congregando. cadê ele hoje. Cara, você vai contando essas histórias e você conta histórias de muito precoce, assim, né? É muito precoce. Você sempre foi assim? Tipo, Sempre. Ó, com 7 anos. você antecipou muitas estações da sua vida, assim. Muito. Minha mãe fala que desde pequeno eu só gostava de estar no meio de conversa de adulto, de gente mais Aham. velha.
Então, com 7 anos, eu comecei a fumar bituca de cigarro do chão, pegar a bituca de cigarro e fumar. 7, 8, 9. Então, assim, eu sempre fui alguém muito para frente, né? Aham. Sempre quis estar à frente do meu tempo. Uhum. E eu acredito que Deus o fez assim também. Hoje eu tenho o Claro. diagnóstico de TDAH, né, que a gente sabe, É nóis. mas Deus sempre me fez olhar para fora do tempo. Então hoje eu me sinto alguém que eu consigo, enfim, acho que é algo que Deus me deu assim, é uma coisa que eu percebo algumas coisas, eu falo para minha esposa, amor, isso aqui vai virar tendência daqui a um tempo. Aí pá, vira. Amor, isso aqui tá surgindo, eu acho que isso aqui é promissor. Pá, aí é promissor. Aham. Então acho que Deus me deu uma coisa assim com o tempo, e tempo é uma palavra que me persegue muito, porque se a gente for olhar, o tempo de Deus ele é o kairos, né? E o nosso é o cronos. Uhum. Deus não é limitado a milésimos, segundos, minutos, horas, dias, mês, ano, né? Uhum. Nós somos. Agora, o kairos, que não é limitado ao tempo, habita dentro de um ser limitado no tempo. Então eu sempre falo para as pessoas da colisão dos tempos que acontece quando você se converte. Porque existe agora um tempo dentro de você que não é limitado ao tempo. E para mim é o que faz você acabar sonhando, né? Sonhos proféticos. É o que faz você olhar para o seu futuro e falar: Deus tem algo para mim, Deus me chamou para alguma coisa. Então essa colisão dos tempos, do Kairos com Cronos, é uma palavra que me marca desde pequeno. Então eu acredito muito que Deus quer que nós vivamos e me chamou a isso, a viver o Kairos, a viver um tempo que não é limitado ao tempo. Então, É tipo o salmista, né? Me ensina a contar os tempos, exato, os dias, exatamente, para que eu exatamente. alcance essa sabedoria, né? Essa ideia de que essa colisão, uma boa palavra, essa colisão, quando esses dois mundos se encontram, né? É. Que Deus pode revelar e como que a gente administra isso, assim. Teve nessa sua trajetória, tá lá, 13 anos, a experiência, 14 anos, aquela coisa mais latente em lugares públicos, mas daí para uma vida, vamos dizer assim, confessionalmente, assim, dedicada ao O evangelismo, evangelismo, é. das pessoas te reconhecerem, porque tá lá o evangelista, o mestre, o pastor, Sim, sim. etc. É o ministério. Os ministérios. É. Então, quando que isso, ou desde já, a liderança da comunidade começou, ou talvez os pastores, não sei, te acolher e nesse sentido, vamos acolher, vamos treinar, porque Assim, é um dom muito latente e precisa ser. o que foi engraçado foi que tudo foi muito orgânico. Eu nunca fiz força nenhuma para pregar em igreja nenhuma. Então, o que aconteceu? Depois que eu tive a experiência de Deus me dar o coração dele, eu comecei a pregar muito e ter muita experiência sobrenatural. Só que quando eu ia compartilhar a fé com as pessoas, os meus irmãos de fé, que eu falava, gente, vamos pregar o evangelho, ninguém conseguia fazer. Por medo, por vergonha, por falta de resposta. Ah, mas e se eu parar um ateu? E se eu parar um agnóstico? E se eu parar uma pessoa de outra religião? Sim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, Deus, o Senhor não quer só que eu vá. O Senhor quer que as pessoas possam ir comigo também. Como que eu posso ser usado? E aí eu fui no Orkut, no Facebook, postei uma foto, falei, você que tem medo e vergonha de evangelizar, vamos se encontrar no Shopping Gran Plaza aqui em Santo André amanhã. Foi aqui, primeiro evangelismo que eu levei as pessoas. Então, veio 3 pessoas, eu tenho esse vídeo no YouTube, inclusive no meu canal, 3 pessoas, assim, olhando para baixo, não falavam nada. Eu esqueci que eu chamei gente que tinha vergonha, né? Então, tipo, ninguém se falava ali, foi um ambiente muito constrangedor. E eu falei para eles, pessoal, a partir de hoje vocês vão pregar o evangelho. Então eu prego, vocês assistem. Depois vocês pregam e eu assisto. E depois vocês vão estar pregando. Porque eu acredito que para o cristão que nunca evangelizou, o que pega é a primeira vez. Depois que você faz a primeira vez, eu acho que você descobre que nasceu para isso. Porque todo cristão para mim, a gente pode depois entrar nisso, mas todo cristão para mim tem um chamado de evangelizar, todo. E aí eu fui, chamei essas pessoas, fomos no shopping, e aí eles começaram a pregar. Um menino lá que tinha vergonha, que nunca tinha pregado, ele tinha um dinheiro para ir embora contado do ônibus, ele falou que ofertou para um morador de rua, porque ele queria voltar para casa a pé pregando. Aí eu falei, mano, Aí o que eu comecei a achar prazer? Achar prazer em treinar evangelistas, em compartilhar meu coração. E aí, tudo isso que estava acontecendo, eu tinha um amigo meu que era videomaker, ele foi gravando todo o nosso evangelismo no shopping. E quando eu postei no YouTube, no outro dia, tinha e-mail de umas 5 igrejas. Ah, vem treinar o povo aqui. Vem treinar evangelismo aqui. E querendo ou não, a nossa geração, a minha geração, não tem muitos evangelistas de exemplo para, assim, touchable, para tocar. A gente não tem muito exemplo tocável, né? Então,
tinha o Billy Graham, mas como que eu caminho com o Billy Graham? Tem o I.R. Bonk, mas como que eu caminho com o Bonk? Né? Mas do Brasil, No Brasil, quem tá te... aqui Mas qual que foi a evangelizando? sua referência, assim? A minha referência foi Não tinha Jesus, ninguém... mano. Não, no Brasil, não tinha ninguém. Cara, no Brasil foi o meu pastor Dênio, mano. Ele é muito, né? Porque assim, Ele tem um viés muito ele vê o evangelista, né? manequim na Renner, ele prega. Aham. Ele, tipo, você não pode ver ninguém respirando lá dentro que ele prega. Então, assim, se a gente for falar dessas referências, da Billy Graham, etc., eu não vi ninguém. Mas o pastor Dênio, o meu pastor, todo lugar que eu ia com ele, mano, era bizarro. Teve uma vez que ele falou pra mim, olha, eu vou fazer uma pregação relâmpago aqui. 5 minutos. Os caras foram deixar umas cadeiras lá no prédio da igreja, os 5 ajoelhados, aceitando Jesus e reconhecendo que o Senhor é Salvador. E eu falei, meu, tá doido, mano, quero fazer isso. E quanto mais eu treinava as pessoas, mais Deus ia confirmando que esse era o meu chamado. Que o meu lugar no corpo era treinar evangelista, era trazer esse assunto. E aí eu fui conhecendo Billy Graham, que eu não conhecia, fui conhecendo a história dos avivamentos, fui conhecendo missionários, fui conhecendo tudo isso. E aí, a partir dos 15 anos, foi que eu comecei o ministério itinerante nas igrejas. E na igreja local, como não tinha vindo ninguém antes de mim evangelista, não tinha esse ministério bem estabelecido, acabou que eu fui o primeiro, então meio que eu quebrei pedra ali na igreja local. Então, a nossa igreja era uma estrutura celular, tinha célula, e quando o meu líder de célula chegou para mim e falou, mano, você tem que liderar uma célula. Eu falei, eu não tenho, mano, eu não gosto disso. Eu gosto. Ele falou, você gosta do quê? Eu falei, eu gosto de estar na rua pregando. Ele falou, então eu vou te ajudar a estar na rua pregando. Então esse cara, o Henrique, que era o meu líder, ele foi alguém que me deu muito espaço. O Dênio Júnior foi alguém que me deu muito espaço. O André mesmo lá me deu muito espaço. Então eu me sinto com espaço dentro do corpo para ser quem Deus me chamou para ser. E hoje é engraçado, porque quando eu falo que eu sou evangelista para as pessoas ficam assim, tá, evangelista é o primeiro passo. Já você é um diácono, obreiro, já você é pastor. Como se evangelista fosse... Plano de carreira. um plano de carreira e um primeiro baixo. passo. Mas não, evangelista é o meu ministério, né? É o que Deus me separou para ser no corpo. Então hoje foi difícil assumir, porque eu gosto muito do ministério do mestre, gosto muito do ministério apostólico, eu gosto muito do ministério pastoral, eu acredito que eu flua em certa medida em todos, mas o evangelista, assim, cara, eu já tentei correr, mas não dá. Porque até hoje, quando eu tô no shopping, assim, que eu falo, não vou pregar, vem alguém e fala, seu Raidan, que fala de evangelismo. Eu falo, pô, cara, eu não posso estar falando de evangelismo e não pregar. Deixa eu achar alguém aqui para me pregar. E eu prego, legal. entendeu? Mas como você consegue caracterizar essa questão? Porque todo cristão tem um chamado a pregar, né? Eu até estava pensando assim, na leitura bíblica, o Marcos vai trazer essa ideia de ir de pregar o evangelho a toda criatura. O Mateus já é uma coisa mais de mestre, né? Porque ele é um judeu mais clássico, assim, e de fazer discípulos de todas as nações. Então a gente sabe, todo crente deveria evangelizar. Ponto. Mas quando isso se torna um dos 5 dons lá descrito, é uma pergunta genuína mesmo. Qual é a diferença de alguém que tem esse dom latente, pulsante, como você, para alguém que tipo é normal, mas não entendeu esse chamado? Eu não vou viver para ensinar os outros, mas não é por causa disso que a sensação que eu tenho, sincera, até estou me programando para falar sobre isso, sobre evangelismo e discipulado, é que isso saiu da pauta, cara. Saiu da pauta. Não é mais uma coisa assim. O evangelismo hoje é atrair as pessoas à igreja, é fazer convite, é levar o convite da cantata de Natal. Mas não é mais aquela coisa de eu sentar ao lado de alguém, num avião, num trem, num metrô, que seja, e de fato apresentar o evangelho. Então, minha pergunta é: qual é a diferença de alguém que, como eu, que não acho que tenho essa latência desse dom do evangelismo, para alguém que tem que entender que, tá bom, você não tem esse dom latente, mas é a sua vocação, porque você tem o Espírito e o Espírito nos vocacionou para ir às nações, e começando aqui do nosso lado. Olha, a minha leitura, muito pequena, e óbvio, é uma pergunta muito complexa, eu, na minha clareza que eu tenho hoje, na minha luz, eu acredito que Deus, existem evangelistas, é o que eu falo na escola, com E maiúsculo e com E minúsculo. Tá. Então, todo cristão é evangelista com E minúsculo. Ou seja, todo cristão é chamado a fazer discípulos e pregar o evangelho. Então, isso não tem discussão. Isso é óbvio, ponto. Agora, quem que é o evangelista com E maiúsculo do ministério? É aquele
que usa esse dom, esse chamado, para gerar unidade no corpo de Cristo e amadurecimento nos santos. Então, quem que é o evangelista para mim? É o cara que compartilha o coração dele. É o cara que treina outros evangelistas. É o cara que o encargo dele não é pregar só, mas é levar a igreja a ver isso. Então, Billy Graham, ele tem uma definição boa, que ele fala que o evangelista ele aproxima a igreja do coração de Cristo. Então, assim, eu gosto muito dessa definição, porque o meu ministério é esse. Então, enquanto a igreja, hoje em dia, ela se perde, e é comum se perder, né? Todo ser humano está sujeito a se perder. Então, quando a igreja hoje se perde em LED, a cor da parede, vamos melhorar as cadeiras para os irmãos. Estrutura, né? Que são, às vezes, preocupações de um pastor, de tipo assim, o pessoal não está se sentindo muito confortável, não tem ar-condicionado, que o pastor, ele quer, né, esse cuidado. Conforto, né? Ele quer o conforto. O evangelista, ele tá, gente, do que adianta Ele fazer tá isso aqui, trazendo outro ponto. sendo que essas cadeiras aqui não vai ter gente que o pessoal tá indo pro inferno, aí tudo é inferno e a galera tá indo pro inferno. Então, o cara que é evangelista, geralmente, infelizmente hoje, todos os evangelistas que vêm me mandar mensagem, eles são brigados com os pastores das igrejas. Principalmente da deles. Por quê? Porque eu não sei, né, mas as nossas referências de evangelismo são referências de evangelistas que eles não exalam uma igreja local, ou não falam a partir desse lugar. Eles falam a partir dos próprios movimentos, das próprias cruzadas, do próprio ministério. Então, quando a gente olha hoje para um evangelista, a gente não tem realmente essa referência do ministério evangelístico dentro do corpo. A gente tem a referência do ministério evangelístico para eclesiástico, mas a gente não sabe o que é um evangelista que se desenvolveu numa igreja local. Então, hoje, para mim, o desafio nosso é como, né, e é o que eu proponho aos pastores e aos evangelistas, como que nós vamos gerar unidade do evangelista com o pastor para que a igreja aceite o ministério. Porque assim, se a gente for ler na Bíblia, o evangelista ele era ungido, ele era separado, existia esse ministério e era muito respeitado. A gente fala do evangelista fulano, evangelista ciclano. Então assim, era um ministério desejado. E a partir do momento que o evangelista se desvincula da igreja, se desvincula disso, agora todos os evangelistas que nós conhecemos, eles adoram figuras, imagens, mas eles já perderam a perspectiva do evangelismo no corpo. Eles perderam a perspectiva de desenvolver pessoas para isso. Então, o que eu me proponho a fazer com o meu ministério vamos olhar para o corpo. Talvez você nunca faça uma cruzada de 1 milhão de pessoas, mas talvez você treine 12, talvez você treine 100, que vão ser pessoas evangelistas que vão treinar outros 100, evangelistas que vão treinar outros 500, outros 200, você não sabe. Então, qual é a diferença dos dois para mim? Um está muito preocupado em falar de Jesus, que é o cara que é o evangelista com E minúsculo. Ele quer falar porque ele tem uma experiência boa, porque, meu Deus, o que eu vivo é muito bom com o cristianismo. Já o evangelista com E maiúsculo, a preocupação dele preciso treinar o pessoal. Minha igreja precisa ter um projeto. Preciso envolver essa igreja em algo relacionado a missões. Preciso fazer com que a igreja alcance o perdido. Então ele está preocupado no macro, ele está preocupado em treinar, ele está preocupado em passar esse coração. Para mim, é o que mais caracteriza o meu ministério. Porque hoje, eu prego na rua? Eu prego. Mas aí, o que te dá mais prazer hoje? Além do pecador se arrependendo. O que me dá mais prazer é treinar outros evangelistas. É ver gente que, igual eu tenho testemunho lá da escola que eu tenho, de menino que não falava com o pastor, hoje fala, e o pastor entendeu que ele, como evangelista, é um dinamite para a igreja. Ele solta, e a igreja, mano, vai expandindo. E o meu sonho é ver os 5 ministérios fluindo bem, os 5 ministérios acontecendo. Então como eu sou evangelista, eu preciso demonstrar para o corpo que é ser um evangelista do corpo. Eu estou lutando na minha vida para que eu não seja um evangelista para fora. Mas você acha? Eu estava te ouvindo. Um dia eu vi um story seus lá da escola. E estava falando um pouco de história. Então imagina que você passa por aí e tem aquele lance da história das missões que o pessoal chamava de paradigmas de missões. Então, num primeiro movimento, uma missão muito conectada, quase uma colonização, com coisa muito não tinha como separar. David Livingstone veio nessa linha. Depois você vem missões para além dos oceanos, que é aquela coisa das cruzadas, mas também de enviar um missionário, quase nunca era para sua própria nação, era sempre para um lugar muito longe, muito distante. Depois começa a chegar a ideia de que todo mundo está em missão, um pouco daquela ideia da Missio Dei, a ideia de Deus está em missão, nós estamos em missão. Ok. Você não acha que o evangelista, com E maiúsculo, como você colocou,
não sofreu com as instituições, porque ele estava um pouco à frente, no sentido de que ele já tinha sacado, não é mais. O paradigma já é outro. Enquanto que a instituição ela é mais lenta. Mas, né? Porque é quase que, na hora que o negócio ficou pronto, já não dá mais tempo de curtir aquilo, porque é uma nova estação. É. E o evangelista, ele tá, como você falou, ele tá indo, ele tá de olho, ele tá lá na frente. Já a igreja local, ela começa a se ocupar de outras demandas, que nem você falou, que não são ruins, de certa É, forma, mas que encontram um descompasso, porque o cara tá na rua, ele tá vendo o desespero das pessoas, enquanto que o outro está administrando tudo. uma questão institucional, se o irmão vai batizar ou não, e aí fica aquela coisa, vai tomar ceia ou não, que são todas coisas legítimas, mas o evangelista que está na rua, ele está lá na frente. Então, talvez, eu estava falando, eu falei assim, cara, talvez seja um pouco de falta de conhecimento, no sentido de estar preso ainda a um paradigma que já foi rompido na história e que para ser um missionário, tanto eu olhava os missionários da Índia, da Tailândia, eu lembro um da Tailândia que foi jogar bola, gostava de bola, ele jogou no Goiás e foi para lá com um esquema da FIFA, você entrava como Caramba, treinador. que Eu legal. quase fui atrás disso aí. E ele falando da Tailândia, cara, meu coração vibrava assim. E meu coração só vibrava quando vinha um missionário de longe. Porque os de perto já não tinham mais. Parece que. Não é a mesma Ah, coisa. acostumou. Ah, tá legal aqui. Sabe aquela coisa assim? É gostoso, é meio monte da transfiguração. Vamos fazer 3 tendas aqui, o negócio Ficar aqui tá tá rendendo, bom, tá gostoso. Enquanto do outro lado do mundo, você vendo uma sede por Jesus, então, caminhando nisso, assim. Quando você foi percebendo que dentro desse coisa, se for verdade o que eu te falei, que às vezes vocês estão numa velocidade um pouco maior do que a instituição, como é que você, como que você puxou a comunidade junto com você quando você começou a Cara, viajar, assim? assim, Que aí você foi para outros países e tal. na teoria, é isso aqui que eu tô te falando. Na prática, não é isso aqui que eu tô te falando. Então, tipo assim, o que foi puxar a comunidade comigo? Foi eu fazer questão de olhar para alguns irmãos lá e falar: ora por mim. Quer ofertar nisso? Aham. Quer ir comigo? Você pode ir também. Olha, existe um outro lugar. Existem pessoas que estão indo para o inferno. O que acontece muito comigo hoje, que você falou da crise, é que eu estou na rua. Então, às vezes, eu conversando com uma pessoa ou com a outra, eu sou alguém que gosta muito de arte, de moda e tal. Às vezes, eu estou falando com alguém na rua e eu percebo um comportamento geracional. E aí, quando eu vou para a igreja, eu falo: gente, a gente vai ter que mudar um negócio aqui. Por quê? Porque a geração de agora está querendo isso, isso aqui, Já é outro, a luz assim, 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 a rede já tá social em outra assim, assim. estação. Só que para a igreja local que eu falo, tipo assim, beleza, mano. Se vai mudar, quando mudar, a gente muda. Tanto que eu acho que você vai ver muito isso, um pouquinho disso, em pastores que têm essa vocação evangelística, né? Tem muito pastor hoje que está pastoreando que não é pastor, que ele é evangelista. Uhum. E essas igrejas de evangelista, é engraçado que você vê elas preocupadas com essas questões geracionais e alguns problemas, né, enfim, Uhum. da atualidade. Eu acredito que o evangelista e o apóstolo, eles caminham muito juntos, porque os dois estão expandindo, indo, conhecendo, fazendo, tá na rua, tá trabalhando Uhum. mais que tudo. Então, hoje, como que eu fiz para trazer a galera comigo? Eu ia para a rua e eu deixava as pessoas saber. Eu ia para a rua e eu abria a oportunidade de outros ir comigo. Eu ia para a rua, eu chamava quem tinha medo e vergonha. Então, não tem mistério. É óbvio que de uma igreja, a gente tem vários paradigmas quando se trata de evangelismo na igreja. O primeiro paradigma, evangelismo é só para jovem. É difícil você ver um pai de família evangelizar com você. Né? É difícil você ver um casal, Sim. jovem adulto e evangelizar. É difícil você ver um senhor se envolver, se engajando em causas evangelísticas. Então, acho que um paradigma que eu preciso quebrar hoje é que evangelismo não é para adolescente, evangelismo não é para jovem, evangelismo é para todos. Evangelismo não é só para evangelista, é para todos. Uhum. Evangelismo não é a história de um herói solitário que conquistou um povo, mas é todos. Então, eu decidi caminhar lentamente para que eu pudesse ser inspiração para alguns e envolvesse alguns nessa grande obra, né? Porque eu sei que se eu fosse sozinho, eu ia longe, Mais eu ia rápido. virar como um desses caras, Billy Graham, etc. Poderia ser, Deus poderia fazer isso. Até porque eu fui para a Ásia, fui para a África. Só que é engraçado porque quando eu ia, eu percebia que nada que era consistente no campo missionário foi feito por um homem.
nada que era consistente foi alguém sozinho, um herói. Uhum. Era sempre um povo, era sempre uma galera. E eu acredito que o mover desses últimos dias, eu acredito que não vai ser falar de alguém, vai ser falar de um povo que se reunia lá. É um povo que buscava lá. Eu quero fazer só parte de um povo que ama a Deus. Eu quero só fazer parte de um povo que amava pregar o evangelho. No meio disso, é óbvio que tem gente que me conhece como um Aidan Tchananã do evangelismo. Mas não é o meu sonho. Meu sonho é ver você, no final de uma pregação minha, uma coisa que eu faço muito pregando. Eu prego na igreja, aí no final eu gosto de orar por cura, por milagres, né? E aí eu falo, quem aqui está com alguma dor? Levanta a mão. Aí um monte de gente levanta a mão. É engraçado que as pessoas já começam a vir para frente sozinho. Aí eu falo, quem aqui nunca orou por cura, levanta a mão. Aí um monte de gente levanta a mão. Eu falo, então, você que nunca orou, você vai pegar a pessoa doente. Mas na hora, quem está doente até baixa assim, ó. Porque não quer receber a oração do povo. Quer receber minha oração. Então o trabalho que eu tenho, ele é meio didático, né? Eu preciso ensinar a igreja a esse que Deus deu para todos. Que é a pregação do evangelho, que é o milagre, que é a cura. Então, eu tenho muito forte esse encargo, mano, de ver todo mundo falando de um povo, de ver um povo reunido pregando, de treinar pessoas, de estar com pessoas. Você está falando aí, uma das formas como a igreja de Atos foi reconhecida era o povo do caminho. Era o povo do caminho. Não tinha esse lance de... O evangelismo. Mesmo que tenha o Pedro, tem o João, etc., mas eles são reconhecidos, que quando Paulo foi atrás do pessoal lá, é o pessoal do caminho. Então, assim, é um povo, um negócio, não tinha essas personas, assim, que se destacam, etc. Então, eu obviamente, sou obrigado a concordar, porque, biblicamente, não tem como fugir do papel evangelista. Agora, uma pergunta. Cara, por que você acha que, óbvio, o esfriamento, mas por que você acha que no começo, isso é estatística, não sei de quem, mas já ouvi várias vezes pessoas falar que durante os primeiros 2 anos, geralmente de fé, você tá avançando e pregando e chamando as pessoas. Depois desse período, ou um pouco mais, você meio que se acostuma a ser membro da congregação e não é que perde o fogo, porque às vezes a pessoa continua vibrante em horas de culto e tal, mas a paixão pela pregação, a paixão de trazer os amigos, a paixão de trazer as famílias. Quantos jovens não convertiam e oravam assim pelos seus pais, e depois de um tempo, eles mesmos já meio que passou. Então, tipo assim, na tua experiência, essa estatística assim, meio que procede e você também incentiva essas pessoas nessa manutenção? Tipo, não é uma coisa de recém-convertido, não é uma coisa só de adolescente, não é uma coisa só de jovem, é uma coisa de todo mundo. E por que a igreja demora a se despertar? Porque eu acho que a evangelização não é pescar pessoas para sua congregação. O que as cruzadas tinham de bom, ao meu ver, é essa parceria com diversas igrejas, e aquilo ia assim, tudo junto, entre aspas, né? Sim. Mas às vezes convertia, ia para cá, ia para lá. E hoje é difícil, cara. Hoje é mais ou menos é quase vem para cá, quase tudo que se faz é para atrair as pessoas para sua congregação e não levar as pessoas a Jesus para que elas escolham, sei lá, a congregação que ela quer fazer parte, não sei. Cara, assim, eu acho que, mais uma vez, são vários fatores aí que eu vejo, que eu enxergo, mas não é novo. A gente tem Davi falando, Deus, restaure em mim a alegria da salvação. Sim. Então eu acho que Davi mostra que é possível, a Bíblia mostra que é possível. Em Apocalipse, né? Qual que é eu tenho contra ti um porém? Você esqueceu. Abandonaste o primeiro amor. Você esqueceu, você abandonou, né? Então o primeiro amor você não esquece dele, você abandona, né? Você não tá, você cair na minha, você só abandona ele. E o primeiro amor para mim, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu penso que é o amor de Cristo, né? Foi ele que nos amou primeiro. Então eu acredito que o primeiro amor, que voltar a esse primeiro amor, restaurar em mim a alegria da salvação, é o que vai fazer eu pregar o evangelho para as pessoas. Por quê? Por que eu acho que tem um boom? Porque primeiro, você se converteu ali. A gente sabe o quão a conversão é algo forte, uma experiência muito forte. Não é uma experiência que você tem na sua vida comum. Não é todo dia. Então, assim, a conversão, ela é uma experiência extraordinária. Então, obviamente, por você ter experiência, eu acredito que você vai falar dela, porque está perto, você acabou de ter aquele negócio, você sente o Espírito Santo, é diferente, aí eu arrepio, aí a palavra, aí você chora, aí você tá uma nova pessoa, você fala, mano, mudei de vida. Mas daqui a alguns anos, não é mais um mudei de vida, eu sou assim, sou a nova identidade, já se apropriou dela.
E aí eu penso que nesse processo você também entra numa igreja local. E aí eu acho que você começa a entrar para demandas. Então, assim, um cara que é de uma igreja celular, por exemplo, ele se converteu, aí ele começa a pregar. Quando ele prega, ele não sabe da existência de célula direito, o que é direito, Sim, sim, não sim. sabe o que é o curso de direito, não sabe o que é arminianismo, não sabe o que é calvinismo, não sabe o que é uma coisa, o que é outra. E esse cara, ele tá livre, assim, né? Ele não sabe nem o que é o evangelismo certo ou errado. Para ele nem existe isso. Uhum. Para ele só existe compartilhar o que eu tô sentindo. Só existe compartilhar da minha fé. Só isso. E tem o evangelismo de quando você se converte, não é o evangelismo de 1 Pedro 3,15, por exemplo, que estejais preparados para responder à razão da vossa esperança. O evangelismo, quando você se converte, é da mulher samaritana. É algo que chamou a atenção. Jesus, vem ver, vem ver, vem ver. Uhum. Então, o evangelismo, para mim, ele amadurece também ao processo que você é convertido. Então, no primeiro processo, você encontra Jesus e você começa a falar, vem ver, achei ele. Depois você vai amadurecendo a ponto de estar pronto para dar a razão da sua esperança, ou seja, uma razão lógica para você crer no que crê. Então, o que eu creio? Em primeiro lugar, a experiência acabou de acontecer. Então, quando acaba de acontecer, é comum que a pessoa compartilhe. Segundo lugar, a pessoa começa a estudar mais sobre a estrutura, se envolver, célula, bananã. Então, para o cara, muitas vezes, o evangelismo dele vai ser convidar alguém para a igreja, vai ser convidar alguém para a célula. Tanto que Deus me deu uma experiência muito, muito tenebrosa assim, com isso, porque eu chamava as pessoas, vem ter um encontro com Deus na minha igreja. Vai ter um encontro com Deus na minha igreja, a gente usava Aquele esse nome. encontro mesmo, né? Encontro com Deus, vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com Deus. E um dia o Espírito Santo falou, sério que você vai esperar ela chegar na sua igreja para ter um encontro comigo? Você, a pessoa está na sua frente e você não vai proporcionar um encontro com Deus para ela? Então, eu vim de uma igreja, assim, chegou um tempo, hoje o Dinamos não pensa mais assim, mas no tempo que eu cheguei, as pessoas esperavam ter um encontro no semestre para que as pessoas se convertessem. Então, assim, você vê como a estrutura, ela acaba bagunçando um pouco a sua fome, o como você faz, aí te bagunça a ponto que você não sabe como fazer certo, o que fazer. Então, essa manutenção, ela tem que ser muito cautelosa. Agora, tem um porém nisso. Todas as pessoas que eu conheço que vivem uma vida piedosa, que oram, que buscam a Deus, que leem a Bíblia, é quase comum para eles evangelizar. Eles não param de fazer isso. Então, eu acho que a falta de evangelismo está muito relacionado com a falta de busca também de Deus. Com a falta de crescimento em Deus. Alguém que lê a Bíblia, alguém que ora, alguém que conhece o Senhor, como que essa pessoa não vai evangelizar? Como? Como é que a gente faz? Eu não consigo mais parar alguém na rua e não falar de Jesus. É a minha vida, faz parte de mim, faz parte do que eu estudo, faz parte do que eu vejo, faz parte da minha cosmovisão de mundo, né? Eu enxergo agora as coisas assim, através do cristianismo. Então, igual lá no trabalho, pô, mano, você não assiste coisa errada. Eu não assisto. Mas por quê? Aí vem Jesus, por causa disso. Então, assim, é muito comum para mim você acabar falando de Jesus quando você é um cristão de verdade, quando você realmente leva a sério a sua fé. Agora, quando você não é, ou quando você está perdido em várias coisas, a não ser na Bíblia, na palavra ou em Deus, acho que o caminho de tudo é o amadurecimento, né? Amadurecer na fé, amadurecer no estudo, amadurecer na busca por Deus, amadurecer. Não, claro. Não tem como o cara carregar esse tesouro, vamos dizer assim, ele, claro, que vai um pouco de perfil, um pouco, que nem você falou assim, já ensinou. É diferente. Mas qual que é aquela coisa jocum, assim, sabe? Que no Brasil, não sei em outros países, mas aqui houve um momento que aquele evangelismo explosivo, como é que chamava? Era tipo isso mesmo, evangelismo de impacto, impacto. Malabares, aquilo era muito legal, eu mesmo fiz isso, viajar. Revolution lá. Passava o filme e vai, etc. Aí toca umas músicas, passa o filme, faz o apelo de Jesus. E eu acho que beleza, o evangelho está também nesse anúncio, assim. Mas o que eu sentia falta dos movimentos, não só naquele momento, mas principalmente agora, é justamente não só a parceria com a igreja, mas também a nível de Brasil. Então hoje eu estava lá dando uma pesquisada, talvez mais de 80% da nossa população se diz cristã e bem provável que a gente tenha uns 30% dessas pessoas evangélicas. Então, tipo assim, eu não sei se há alguma pessoa no Brasil que não escutou numa rádio, numa TV. Eu acredito então, eu não sei se há alguém. Tem os povos não alcançados do Brasil. Não. Sim. Tem muita tribo. Os surdos, os ciganos, as tribos indígenas, o rico dos ricos e o pobre dos pobres. Os 5 povos não tem alcançados esses universos, do Brasil. né?
É. Mas mesmo assim, há igrejas que já focam Ganhar essa em ganhar essas pessoas, mas assim, eu não sei mais se no Brasil, se o evangelho está no anúncio, Uhum. ou se ele está no anúncio da minha vida com a tua. É. Porque com o número de crente que a gente tem, era só um mais um, já dava. Era só dobrar aqui, a gente. Já A nação manda. inteira. Então, tipo assim, porque eu não sei mais se cabe, sempre vai caber. Deus sempre vai chamar pessoas, como a gente falou, questão que aconteceu no carnaval, etc. Cara, Deus chama pessoas sem que ninguém fale. Cara, andando na rua, ele pode ser tocado. Eu tenho várias experiências com amigos que se converteram de forma assim, não é possível. É possível, porque ele se converteu. Mas naquele anúncio clássico, quando eu vejo alguém lá no centro, com a Bíblia gritando, eu falo assim, cara, Jesus pode chamar alguém aí? Pode. Mas esse tipo de ministério não é para todo mundo. Agora, se eu simplificasse o evangelismo como, cara, o meu porteiro está em oração, eu coloquei a vida desse irmão, desse rapaz em oração e eu vou intencionalmente colocar uma sementinha todos os dias, eu vou cumprimentá-lo, eu vou amá-lo, eu vou servi-lo e eu vou anunciar com todas as letras. Mas junto com isso, eu tô com ele pega em mim. Não é o evangelismo da televisão, que às vezes complicou um pouco aqui. Tipo assim, sair na rua e falar, Jesus te ama. Não é a mesma coisa que talvez nos anos 80 ou nos anos 70, Que quando não essas. tinha, Que né? foi o auge. Davi Miranda, Foi o auge da Miranda na rádio. Começou tudo isso aqui. Daniel Berg, os A caras. Jocum, a Jocum, Metodista o wesleyano na Meto... década de 60, né? os Pregando nas caras praças. era impressionante. Os Jovens da Verdade, no centro lá da Rua Direita, lá perto da Praça da Sé. Então, assim, isso era muito comum e já não é mais. Uhum. E eu não vejo só com maus olhos, tipo, ah, não, a juventude de hoje já não ama mais Jesus. Não. Pode ser também que a próxima estação, é o que eu estou crendo, do evangelismo, tem um quê do relacionamento, sim. E da maturidade dos cristãos, obviamente. Os dois. Porque vai ter que ser, né? Você vai ter que apontar para Cristo. Eu vejo isso também. Na verdade, eu vejo que hoje o campo missionário mudou um pouco também. Tá. Eu acho que aqui dentro do Brasil, fora ter os 5 povos não alcançados, a gente tem o universo das redes sociais agora. Inclusive o metaverso e esses multiversos é um universo mesmo, é um mundo. Uhum. Então hoje a gente tem o mundo que Deus criou E tem o que a gente e tem o mundo que a gente criou, né? E esse mundo que a gente criou acontecem coisas bizarras nele. A gente tem Deep Web, a gente tem milhares de coisas acontecendo por aí que a gente nem imagina. Então eu falo, o Brasil realmente, eu só não falo para a gente não pregar mais, porque eu vejo muito fruto ainda das pregações. Mas chegou um momento que sim, a pregação ela vai precisar combinar com a nossa vida, vai precisar combinar no relacionamento. Eu não posso mentir para você falando que a evangelização que você faz pregando para um desconhecido tem a mesma efetividade com a evangelização que você faz tendo relacionamento com as pessoas. Não dá, não dá. Pode perguntar para qualquer evangelista. Você evangeliza na praça e tal, vem alguns. Mas quando você pega alguém que desenvolve um relacionamento com a pessoa, que está junto, a efetividade que vive, tanto que perguntaram no meu Instagram, né? Define a palavra evangelismo. Eu falei comunhão, que até você disse aleluia. Então, tipo assim, é comunhão. O que é evangelismo? O que é o evangelismo de Jesus na Bíblia? É comunhão. Eu tenho comunhão com as pessoas. Eu falo, eu vivo com as pessoas. Então, hoje, eu acredito que sim, nós devemos pregar o evangelho a todos. Nós devemos falar de Jesus para todo mundo. Em tempo, em fora de tempo. A gente tem que pregar. Mas, no Brasil, né? Falando agora de Brasil, e para mim isso não entra nem no assunto evangelismo. Aqui, para mim, já entra nas nossas missões, né? É como a gente vai cumprir a missão aqui no Brasil, culturalmente, etc. Sim, nós vamos ter que exalar com a nossa vida, com as nossas atitudes, esse cristianismo. Então, por exemplo, o movimento que eu estou vendo, da unidade da igreja, é o que eu sinto que está acontecendo. Eu sinto que isso é um apelo que a igreja está tendo agora. As pessoas estão querendo fazer isso. E a perseguição faz isso com a igreja. Por isso que eu gosto muito de perseguição. Eu gosto muito de sofrer. Porque na sofrência, você olha para Deus. Na sofrência, você olha para o irmão. Na sofrência, você junta. Então, eu acho que a igreja sofrer brasileira, e ela fala que sofre, mas não sofre tanto ainda quanto poderia sofrer, como Atos, por exemplo. Ninguém está morrendo aqui apedrejado ainda no Brasil. Mas, quando a igreja sofrer de verdade, eu acho que vai gerando ainda mais comunhão, mais unidade. E aí eu tô para ver, assim,
a maior pescaria que a gente já viu na história. Então, sobre essa questão, eu acho que nós devemos pregar, inclusive para inspirar as pessoas, para ensinar os irmãos, enfim, tem gente que é perdida realmente no Brasil que não conhece a Cristo. Claro. E a pregação do evangelho vai da fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação do evangelho, aí o coração dela se enche, a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, ela reconhece ao Senhor Jesus porque o coração se encheu através da fé da pregação da palavra. Então, para mim, é um processinho. Então, tem que ter pregação, depois tem que ter atitude, e agora, né, nos últimos dias, o que eu estou vendo é a necessidade de uma apologética bem formada, bem firmada. A apologética ela não é evangelismo, ela é uma ação pré-evangelística. Eu falo que a apologética ela quebra os muros que não te deixam evangelizar. É bom você explicar esse termo apologética, porque ele não é tão conhecido. Comum. Apologética vem da palavra apologia, porque na cultura greco-romana, quando tinha um julgamento, existia ali 2 momentos no julgamento. Um era a pessoa argumentando contra a pessoa, falando da acusação, e o outro momento era a apologia, era a pessoa se defendendo das acusações que estavam sendo lhe impostas. Então, a apologética ela vem desse termo, da apologia, que é o quê? Defesa da fé. É uma defesa verbal da fé. Então, hoje, eu estava lendo um livro de um cara que falava, antigamente a gente tinha uma pessoa que era hindu, uma pessoa que era ateia, outra pessoa que era budista. Hoje as 3 estão numa pessoa só. Então, assim, vai chegar um momento que vão questionar sobre a nossa fé como está sendo, muito questionamento sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre a veracidade bíblica, histórica. E aí, para mim, a gente vai precisar se aprofundar na apologética, que nada mais é do que defender a fé, só que para defender a fé, você vai ter que conhecer sua fé. Então, conhecer a história cristã, as tradições cristãs, conhecer a história da Bíblia, bibliologia, né? Um estudo bem da formação da Bíblia. Você estudar muito sobre a questão... É que você pode defender sua fé por vários meios, né? Tem a filosófica, que você vai falar sobre a metafísica, as coisas não palpáveis. Você pode defender a sua fé filosoficamente. Você pode defender a sua fé historicamente. Você pode defender a sua fé cosmologicamente. Então, você vai falar sobre a criação, design inteligente, essas coisas. Você pode defender a sua fé culturalmente. O Rodrigo Silva, mesmo, que é um professor, ele defende muito a fé com a arqueologia, com a história. Então, hoje, eu estou vendo essa necessidade de pregarmos, de vivermos e de nos aprofundarmos na apologética, em saber falar do que a gente crê. Só que Pedro fala, você tem que estar pronto para responder quem te perguntar, né? Porque aí também é um outro problema da igreja, a gente quer responder quem não está perguntando. Aí, assim, é uma dor de cabeça terrível. Se chegar a pessoa e falar, você sabia que César Augusto... A pessoa não está nem aí, nem para fé. Então, eu acho que você pregando, você vivendo, você vai gerar uma curiosidade na pessoa. Na hora que ela chegar para você, ela vai te indagar. Aí isso e aquilo. Aí vem a apologética. Aí depois que você conseguiu responder as razões da sua fé, eu acredito que vem aí o evangelismo, o apelo, o convencimento. E sem contar, mano, que a gente vive numa geração que não é só cristão ou não cristã. A gente tem vários pormenores, como orfandade. A gente tem coisas na vida do brasileiro, né, a injustiça, a orfandade, a corrupção, que são coisas que fazem as pessoas clamar por um socorro. Naturalmente. São pontos. Naturalmente. A gente, igual, eu postei agora, né? Eu vejo Jesus no carnaval. Eu vejo Jesus na pessoa que está bebendo álcool. Eu vejo Jesus na pessoa que está usando droga. Por que eu vejo Jesus nisso? Porque eu vejo Jesus no vazio dela. Jesus mora no meu vazio, no seu vazio. Claro. C.S. Lewis falava, existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Então, assim, eu vejo Jesus no vazio de cada pessoa que está curtindo o carnaval agora. E eu sinto que a corrupção, essas desgraças, essas mazelas da vida, elas são ótimas pontes para a gente apontar para um ser bondoso, para a esperança, etc. E foi aí que nasceu o desejo da escola? Então, a escola está com essa grade, entre aspas? Tem. Essa sistematização a escola é assim, desse processo? A escola é do básico ao avançado. Então, do básico... A mesma pessoa vai do básico ao avançado? Ou são grades diferentes? Não, você entra na escola e tem tudo, do básico ao avançado. Então, você pode entrar lá do zero. O que é evangelismo? O que significa a palavra evangelho? Um pouco da história da Bíblia, um pouco da história das religiões, um pouco da história da filosofia. Inclusive, eu nunca estudei tanto como eu estou agora. Estou falando aqui que o assunto está fresco, né? Eu estou dando aula toda semana. Então, assim, a escola é uma preparação para você evangelizar, não para ser evangelista. Porque os evangelistas, eles me procuram sempre, mano.
Dá pra saber quem é evangelista na escola. Uhum. Tem galera que tá estudando lá pra evangelizar. Os evangelistas, mano, me enche a paciência, mano, no WhatsApp. E aí, mano, eu preciso saber do negócio ali que você falou porque eu quero passar pro fulano, pro Beltrano e falar, já Tá aí sei. o cara. Esse cara aqui, ele gosta, ele tá um pouquinho mais interessado. Então, a escola é isso, é do zero ao avançado. E aí eu posto aula toda semana, né? Então eu quero postar esse ano todo de aula toda semana. Então, no E final do quem ano, entra, vai tipo, ter que assistir tudo. Do mas aí zero. tá lá, ele Tá tem lá, tá acesso. tudo gravado. Ó. Ele acessa e ele tem que chegar junto. Tem que chegar Para junto. chegar no ao vivo. Ou você vai por temas, né, que te interessam. Vai chegar um momento que as pessoas não vão conseguir assistir do zero. Então vai ter que procurar, tipo, tema, se achar. Ou eu vou ter que fazer uma diferenciação. Entendi. E deixa eu te perguntar, caminhando para o fim aqui. Primeiro, depois você fala melhor da escola, onde que é. Fala agora, vai que a gente esquece. Onde que acha lá a Vou escola? mandar o link. Aí Tá. dá para pôr no YouTube? Dá para pôr lá na descrição, né? Dá para pôr na descrição? Beleza. A gente Fechou, põe na descrição. A gente põe na descrição e aí a galera pode procurar. Deixa eu te perguntar, tem um cara, um pastor, ele morreu. Ele chama David Nicholas. Foi um irmão muito querido dos Estados Unidos, que a igreja dele cresceu muito, inclusive ele influenciou muito o Brasil. Aqui, pessoal presbiteriano da Ricardo Agreste, Chácara Primavera, aquele pessoal plantação de igreja, é muito influenciado por esse David Nicholas, né? E ele tem um livro que chama O que Fizeram do Evangelho. Vale a pena até você dar uma olhada lá para a turma lá. Porque ele pega no Natal, e ele tinha muitos seminaristas trabalhando na igreja dele, e ele pega no Natal e manda cada um ir para uma igreja. E fazer um formulário americano, né? Cheio de estatística. E aí ele fala lá, então vai lá e tal. E aí quando volta lá de 100, agora depois a gente confirma, mas com certeza mais de 80% dos pastores em noite de Natal, no culto de Natal, não apresentaram Jesus. E aí ele discorre uma ideia de um tipo de pregação muito simples, porque a pessoa você me pergunta, tua pregação é 3 pontos? Esse cara desenvolve uma ideia das más notícias e das boas notícias. Ele fala que toda pregação tem que ter as más notícias e as boas notícias. E para ele, pelo menos que eu li, a ideia dele é que toda pregação tinha que ser evangelista. Tinha que terminar com Jesus. Então, é quase aquela coisa da pregação cristocêntrica, amarrar tudo em Jesus e apresentar Jesus, que eu acho que faz muito sentido. Você acha que há o papel na pregação também dessa apresentação clássica do evangelismo, no sentido de... Na pregação das igrejas, nas igrejas? Porque eu conheço igreja, o Rodrigo, meu amigo Rodrigo Soeiro, da DAI, por exemplo, pode ser que não, mas todos os cultos que eu vou, ele termina em apelo de pelo menos 2 esferas. Quem quer se reconciliar com Jesus, quem quer aceitar Jesus. E você vê um crescimento massivo, e para mim é genuíno, né? Muito meu amigo, eu adoro a Adai, eu falo que a minha Assembleia de Deus é a Adai, né? E ele faz essa prática. Só que assim, aí eu já não sei mais se é porque é o dom que ele tem, caro, né? porque eu não consigo, cara. Não é uma, não flui em mim. Parece que eu tô mais para cuidar do cara que foi evangelizado pelo outro do que. Mas a pergunta é: você acha que toda pregação também obrigatoriamente tem que apresentar Jesus nesse quesito de venha à frente, aceite Jesus? Cara, eu parto da seguinte ideia: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do evangelho. Uhum. Então eu parto da ideia que se o evangelho está sendo pregado, fé está sendo acrescentada para crer. A partir desse entendimento, sim, nós devemos sempre dar oportunidade para as pessoas reconhecerem essa fé. Mas não necessariamente reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes, está aqui no culto, que o apelo também é didático, né? Você ensina muito com o apelo. Você faz a pessoa pensar no que ouviu, se desligar das coisas e meditar na palavra de Deus. E eu acredito que o apelo é um momento, sim, de você dar a oportunidade para a pessoa falar: eu creio no que eu ouvi. Eu creio nessa palavra. Eu creio em Jesus. Então, assim, para mim, o que faz a diferença é o evangelho que está sendo pregado, não o apelo em si. Porque quantas igrejas não fazem apelo e o pessoal não está sendo salvo com o apelo? É porque só está aí na frente. E às vezes tinha até aquele negócio de impacto que vai todo mundo na frente para motivar os outros. Tipo assim, o pessoal tem vergonha. Isso aí sempre
Depois você me explica, mas eu tive. Não dá. Quando eu via isso, tipo, vai todo mundo no apelo. Não. Aí os 10 primeiros era tudo pastor. Pra levar pra os quebrar irmãos. o gelo. Eu falo assim, mas. Aí O eu não. evangelho não quebra o gelo, né? O espírito não é suficiente. Era uma coisa que. Eu também penso Eu nisso, ficava muito. eu não muito, gosto, não. muito... Tipo assim, pra mim, o que acontece, cara? Essa pessoa, ela foi... A pregação do evangelho impactou ela, a fé foi acrescentada. Não tem como. Não tem como. Ela crê no que ela ouviu. Ela crê no que ela ouviu, entendeu? Então, por exemplo, a mulher samaritana, ela não creu que Jesus era Deus. Né? Ela falou, é um profeta. Gente, achei o profeta. Ela não falou, achei o Deus, né? O Salvador. Então, assim, eu acredito que as pessoas vão ver facetas de Deus. E só de crer que foi Deus falando, só de crer no sobrenatural do evangelho, só de ter tido essa experiência com o evangelho que transcende, com o evangelho que ultrapassa qualquer inteligência humana, para mim, cara, isso aí já, tipo assim, já é mais que suficiente. Porque essa pessoa, ela vai se questionar sobre a experiência que ela teve. Meu, o que foi isso que eu ouvi? O que foi isso que aconteceu comigo? Aí vem algum irmão que cuida dela e fala, olha, sabe o que você teve? Experiência com Jesus. E ele não quer só isso. Ele quer ser o seu Senhor. Você reconhece o que ele fez por você? Aí sim vem. Por isso que é essa junção do trabalho do pastoreio com o evangelista. Tá. Tanto que você falou, eu não consigo fazer apelo. Aí não, eu faço. Aí vai ser o só desafio só do não é evangelista aquele negócio de que eu faço todo dia. Tipo assim, não é uma... Até às vezes alguém aqui ainda fala assim... Não é litúrgico, né? Tem lá, vai lá, faz o apelo. Eu entendo, mas você como evangelista, eu tô em outra cadeira, entre aspas, no sentido de que, para mim, é mais o que vem depois. Mas não é por causa disso que eu não tenho que evangelizar, já falamos disso. Nas minhas palavras, cara, eu não faço apelo. Até porque eu não acredito em aceitar Jesus. Tá? Porque o termo, eu já ensinei isso. O termo me dá um pouco de... aceitar Jesus. Para mim é um lance de um desafio, porque eu creio que meio teologia, mas assim, eu creio que há uma decisão também. Sim, o cara precisa, em algum momento na vida... Até que é bem diferente o contexto da Bíblia, né? Do reconhecer a Cristo, que a galera morreria por isso. De hoje você falar, eu reconheço. Né? Hoje é bem diferente. Bem diferente. Tipo assim, antes de você falar, eu reconheço a Cristo, e eu fui pra Ásia lá, eu vi, você falar isso, é literalmente assim, você reconhece Cristo mesmo, que agora não dá pra você reconhecer mais ninguém, entendeu? Você vai morrer. Acabou. Agora aqui não, a gente fala eu aceito, eu reconheço, e aí é mais a linguagem, né? A língua. É o termo, né? O termo. Mas assim, eu gosto da ideia de que Deus nos aceitou, né? Por isso que eu não gosto de aceitar a Jesus. Eu acho que Jesus te aceitou. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. E o que você faz para mim é reconhecer, né? Em resposta você a isso. reconhece que Ele é o seu Senhor. Você reconhece que Ele te salvou. E aí, a gente vai ali em 1 Pedro 3,15, foi engraçado falar disso, porque quando a Bíblia fala que nós devemos estar prontos para responder à razão da nossa esperança, a Bíblia começa esse versículo falando, consagrem ao Senhor como Senhor nos vossos corações. Consagrem a Jesus como Senhor nos vossos corações. Ou seja, tem como você estar caminhando com Deus sem consagrar Ele como Senhor. Então, eu reconheço, é parte de um processo de reconhecê-lo todos os dias. Eu acredito, sim, que na experiência com o Espírito Santo, eu falei do meu testemunho, isso acontece, de fato, o apelo, a resposta, mas eu acredito que nenhum apelo, nada vai ser mais forte do que a pessoa ser exposta à pregação do Evangelho, a ser exposta ao Evangelho, a Cristo. Para mim, quem é exposto a Cristo, meu amigo, não tem como. Não volta. Não volta. Tem. Cara, deixa eu te agradecer, eu vou te pedir uma coisa também. Assim, eu vou tentar fazer isso sempre, que eu achei muito legal, mas não combinei. Que é, se você tivesse uma possibilidade que não é possível, mas vai que. Mas vamos supor que fosse possível que em alguns minutos o mundo inteiro parasse para te ouvir, simultâneo, ao vivo. O cara vai te ouvir agora. Todo mundo conectou, todas as pessoas estão conectadas. Qual é a mensagem que tem no teu coração e que você fala assim, eu só queria dizer isso? Posso ser extremamente previsível? Claro. João 3,16. Claro. Eu falaria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, Deus não ama. Deus concluiu o amor na cruz do Calvário. Não vai ter ato de amor maior do que a cruz. Não vai ter nada maior do que a cruz por você. E
ele te amou. Hoje, você não precisa achar o amor dele, não precisa mendigar amor. Ele te amou. Você quer saber o tanto que você é amado? Contempla a cruz. Eu ia levar todo mundo a contemplar a cruz do Calvário. Contemplar o sangue escorrendo. É por isso que eu e você estamos aqui. Claro. Diante da cruz, não tem arminiano, não tem calvinista, não tem evangelista, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo. Diante da cruz, é todo mundo muito feliz de Cristo ter salvo uma pessoa como a gente. Cara, você sabe que esse versículo, Só isso. esse é o teu versículo, né? É o meu versículo. Mas você sabe que João 3,16 João é- 3,16, cara. Quando eu li João 3,16 atento, foi um choque tão que eu parei no amor mesmo, assim. Que até em casamento eu tava pregando João 3,16. Porque É o forte. que você falou, por algumas ocasiões eu falei, cara, Deus não ama. Isso é muito louco, Deus amou. E tendo amado, amou até o fim. Então, assim, uma coisa É um assunto concluído. ao mesmo tempo que é uma coisa concluída, é contínua. Não é uma conclusão que terminou. Isaías fala que ele termina as coisas do começo. É muito louco. Deve falar que Deus começa pelo fim das coisas, por início. Muito louco, cara. Obrigado, porque assim, eu não olho a igreja como a igreja local, a ideia dos 5 ministérios localmente. Eu acho que isso é uma coisa Pra sair. global, no sentido assim de que talvez a Dínamos seja Eu ouvi evangelista, uma expressão o presbiteriano seja o mestre, sabe uma eu coisa ouvi bem uma assim? expressão essa semana que eu achei maravilhosa. São cômodos de uma casa, né? A igreja é uma casa. O Rousseau fala isso aí. É, Eu vi que- dele isso aí. Que é tipo assim, são vários cômodos, né? A gente tá num. A Dínamos é um cômodo da Sim, casa. sim, é um membro, na verdade, assim. A gente faz É. parte do mesmo corpo, Eu achei mas massa. eu acho que a nossa geração, nossa, né? Sou mais velho que você, mas entre aspas, a nossa geração, ela se apegou ao ensino. Você nunca viu a galera, entre aspas, lendo tanto e a teologia com acesso tão. Cara, um curso aqui, você tem Acho que chegou o momento da vários gente caras produzir teologia muito nacional. produção comum, uma teologia mais comum no sentido para todo mundo. Então você tem várias escolas, você tem o Bibo, você tem várias escolas online que não são denominacionais, mas ensinam coisas assim fantásticas. Mas eu tenho sentido em mim, no nosso ministério aqui e em grande parte dos ministérios que eram muito evangelistas. Então quando eu vou dos irmãos quadrangular, os irmãos da Assembleia de Deus, eu falo assim, irmãos, vocês têm isso sim, só que a nova geração, eu não sei o motivo, não sei se eu estou errado, mas quando eu quis te chamar aqui logo no início assim, desse programa, desse nossa conversa, era também para dizer assim, cara, evangelismo não é um assunto de ontem. Não. Nós precisamos retomar essa pauta como juventude brasileira. Eu sei que não é só jovem que Sim. prega, mas é o vigor, cara. É o nosso tempo. É inevitável. É agora. Então, assim, é o choque que a gente teve, é a transformação que a gente teve. Geralmente é na juventude que a gente faz as piores e as melhores coisas. Então, é agora. Então, eu queria te agradecer. Eu espero mesmo que os meus irmãos possam ter absorvido mais, tem lá a sua escola, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, mas sim, que a gente possa também orar por isso, cara, porque é um assunto urgente. É urgente. Então quero fazer meus agradecimentos aqui. Quer concluir com mais alguma coisa? Não, só quero agradecer por estar aqui. Eu tô feliz de você Obrigado. estar aqui, cara. Obrigado. Bem feliz mesmo. Nós nos conhecemos muito loucamente e Deus me conectou com você. Te amo muito, amo aqui, adoro. Obrigado, cara. Sou fã dessa casa, desses irmãos. Eu sou fã daqui também. E sou fã da Dinos. Da Dinos também é minha igreja em Santo André. Tenho várias Você igrejas. tem várias igrejas. Aqui agora a Dai vai vir para Santo André, então tem que Tomar ver cuidado, certinho. Mas estou bem na divisa, então assim. Não, Então, cara, eu feliz demais de estar aqui, mas só gosto de reforçar que, obviamente, sou alguém novo, né? Tenho 25 anos, então tudo que eu falei aqui foi baseado em estudo, eu me esforço para estudar, Claro, cara. Você está em informação, são proposições. Né? Mas não vai pegar esse vídeo aqui lá em 2035 e falar que é isso aqui. Não, você volta no episódio anterior que eu falei disso. Assim, é. Gente, a gente está em constante transformação. E é uma benção. Que hoje você precisa lembrar as pessoas disso. Tem. A régua da internet é muito alta.
Os caras pegam um vídeo de um pastor, mas em 2003 ele falou isso. Irmão, Ainda que eu não me arrependa de nada que eu falei Claro, aqui, claro, e claro. fui honesto. Tudo que eu Claro, falei é claro. do coração e é isso que eu creio. Mas e outra, nós estamos aqui para emprestar teu coração, É entendeu? isso aí. Para pegar a tua vivência e o teu exemplo, os países que você passou aqui em Santo André e já tentei te conectar lá com aqueles irmãos que têm essa veia mais da... inclusive até tenho que te falar sobre isso, mas enfim, quero agradecer a todo mundo, tem que agradecer alguns irmãos aqui que você comeu a melhor... Não, costelinha não. A melhor Costela do ABC. Bom mesmo, gente. Não vou nem Meu falar, Deus do céu. porque assim, gente, antes a Eu gente até estava. postei lá no O Instagram. Gui veio aqui e comeu depois. E você veio aqui e comeu antes. Então, Bom assim, demais, bom demais. quero agradecer de novo o meu amigo Bruno com o Crocobar. Se você é de Santo André região, você é de São Paulo, vale a pena esse deslocamento. O Bruno é um irmão muito querido e ele trouxe para nós assim, o melhor dele. Eu tenho certeza que ele fez o melhor. Nós estamos aqui entregando o nosso melhor. O Bruno entregou o melhor dele, então nem pediu para fazer isso, mas pelo amor de Deus. Então, se você é de Santo André, por favor, passa aqui. A gente tem também, eu não te dei ainda, ô Balotinho, pega para mim, fazendo um favor, essa canequinha aí. Riba, caneca, vou ganhar caneca. O Vitão, agora eu anotei aqui direito aqui, por isso que eu estava mexendo no celular. Não, porque eu fui, semana passada, eu dei um rato aqui, não falei direito o nome da empresa do Vitor. O Vitor é um irmão aqui, da Doca, ele trabalha com essas empresas de brinde. Então, você vai fechar aqui? Vamos tentar. Da outra vez não deu certo, não. Vamos ver aqui. Aí, ó. Caneca Proposições. Isso aqui dá inveja na Stanley, bicho. Vou botar fogo no meu carro pra ver se Pode fica. colocar. Isso aí. Isso aqui é o Vitão. Eu vou colocar também na descrição. Isso aqui é um presente pra você, cara. Muito obrigado. Eu vou Que lindo. colocar na descrição o Muito bom site gosto. do Vitor, mas é o infinitobrindes.com. Beleza? Então, obrigado. assim, o Vitão tem preço, tem tudo, faz com qualidade. Vou fazer pra casa lá. Eu E gosto. também eu quero agradecer os irmãos que estão aqui de novo, me aturando aqui o dia inteiro, fazendo acontecer em parceria. E é isso, gente. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, a gente precisa disso. É meio clichê, mas é verdade. Se você curtir, se você compartilhar, se você enviar alguém. Então pega alguém que é tímido, tem dificuldade de evangelizar, manda esse vídeo para ele, ensina, vamos compartilhar esses conteúdos, é de graça e você pode abençoar muitas pessoas. A gente espera aqui semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário, segunda-feira, às 21 horas. Sejamos uma bênção. Um abraço. Valeu. Obrigado, velho. Foi bom Valeu. demais. Valeu demais.